Êxodo capítulo 16. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 3. Eu peço que você acompanhe atentamente. Êxodo 16, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Só até aí. Nós começamos a estudar o livro de Êxodo para entender, como nós temos afirmado aqui, o seu caráter missionário e pedagógico, tá? Nós temos tentado entender essas verdades. Nós vimos desde o início que o propósito de Deus é revelar ao seu povo que havia se esquecido dele, e por meio do seu povo ao mundo, que o Deus que libertou Israel do Egito é o único e verdadeiro Deus, tá? Nós começamos a estudar sobre isso. Nós vimos que por meio do caráter extraordinário e da forma poderosa com que Deus livrou o Israel do Egito, tá? Como Deus derrotou o Egito, ele se revela como esse grande Senhor. Então, os poderosos feitos de Deus deveriam se espalhar pela face da terra por intermédio do Filho de Deus, Israel, naquele momento, para que todos os povos passassem a conhecer o Deus de Israel, tá? Na última oportunidade, nós começamos a ver que o ensino do Senhor ao seu povo não se limitou apenas à libertação. Porque se você observar, nós temos uma promessa a mais do que só libertação. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Nós temos uma promessa a mais. Então, o ensino do Senhor sobre quem é Ele, para Israel e para o mundo, não se limitou apenas em tirar os israelitas ou aquela nação da escravidão do Egito, tá? Deus continuará ensinando Israel, tá? E vai se utilizar de um momento muito particular na vida do povo para ensiná-los ainda mais sobre o seu poder. Deus vai levar o povo para o deserto, tá? O deserto, como nós falamos, vai servir como uma escola para ensinar o povo a confiar, a confiança, tá? A levar o povo a confiar ainda mais no Deus Todo-Poderoso e de mostrar que mesmo em meio ao deserto, onde não há sustento, onde não há provisão, onde não há alimento, onde não tem de onde tirar, Deus se revelará ao povo como Deus do impossível, sustentando, provendo e cuidando dos israelitas, até mesmo no deserto, tá? Então, esse ensino sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é no deserto, se daria por meio de 3 testes. Falamos aqui semana passada sobre o primeiro teste, que foi as águas de Mara, né? As águas amargas, ou como o Senhor trabalhou nas águas amargas, transformando em águas doces, mostrando que ele sustentaria e era capaz, tá, de sustentar todo Israel. Por exemplo, falamos aqui que quando eles chegaram nas fontes de Elim, depois dos acontecimentos de Mara, eles chegaram a 12 fontes de água. Ideia de que Deus era capaz de sustentar as 12 tribos de Israel. E lá informava que havia 70 palmeiras, referente também aos 70 anciãos, que Deus se revelaria como suficiente para sustentar o povo a partir dali. Então hoje eu quero ver com vocês mais um teste, tá? Que vai tratar sobre a falta de comida.
Então, esse vai ser mais um teste promovido por Deus ao povo com o objetivo de ensinar algo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Então vamos lá. Depois da estadia nas fontes de Elim, onde o Senhor se mostra capaz de sustentar o seu povo, Israel agora é confrontado, por mais um momento. É confrontado por outro desafio, por outro teste, que seria a falta de comida. Isso tem que ficar muito na mente de vocês, que é muito importante o entendimento do que acontece aqui. Veja, depois de um tempo andando pelo deserto, nós encontramos esse povo mais uma vez mostrando pouca intimidade com Deus. Olha os versos 2 e o verso 3 do nosso texto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Perceba aqui que como é interessante essa cena aqui. Nós temos um povo que foi liberto, nós temos um povo que viu feitos extraordinários do Senhor, nós temos um povo que contemplou as águas amargas de Mara se tornando em água doce, mas pouco tempo depois esse povo volta a murmurar. E perceba que a murmuração está ligada ao fato de que eles preferiam a escravidão do que a liberdade. Porque eles disseram: quem nos dera se tivéssemos ficado lá, porque pelo menos tínhamos panela, tínhamos carne, tínhamos comida, mas agora estamos no deserto para morrer. Então veja, essa ideia de murmurar é uma cena que se repete constantemente com o povo de Israel. Eles murmuravam quando estavam na escravidão, lembram? Eles murmuravam quando estiveram na frente do Mar Vermelho. Eles murmuraram e se queixaram de Mara. E agora eles estão resmungando mais uma vez diante da sua liderança pela falta de comida. Então vamos lá. Qual é a resposta de Deus frente a mais uma murmuração de Israel? E esse verso, eu quero que alguém leia para mim bem alto, o verso 4 e o verso 5 do nosso texto, porque esse texto vai ser a resposta, ou a maneira como Deus responde a essa vida de murmuração do povo, servirá mais uma vez o propósito de mostrar quem Ele é. Mais uma vez, nós temos uma informação que se repete. O Senhor vai colocar Israel à prova, Deus vai testar Israel. Esse é o segundo teste, E olha que interessante. Esse teste, como nós afirmamos no primeiro, não pode ser entendido como algo qualquer ou algo banal, porque não é. O entendimento desse teste, o porquê o Senhor vai provar Israel, é de fundamental importância para todo o entendimento do livro, até chegarmos ao Sinai, e o que o Sinai representa para o povo. E é isso que a gente vai tentar entender aqui. Porque Deus resolve testar Israel, a fim de determinar a Israel se ela está preparada para receber o pão e a vida, sobre uns termos totalmente novos que vai acontecer lá no Sinai. Então veja, Deus vai trabalhar em Israel por meio desse teste, preparando-os para receber a lei. Agora a grande questão é como a doação do maná diariamente iria preparar ou ajudar a preparar o povo para receber a lei no Sinai. O teste aqui é claro. A ideia do teste é preparar o povo para algo maior que vai acontecer no Sinai, quando Israel vai receber a lei. O que esse pão, o que esse maná
tem que vai ajudar a preparar Israel para receber a lei? Nós temos o forjar de um relacionamento. E é isso que nós teremos aqui. Por quê? Porque isso é muito importante, tá? Veja, o maná tem uma importância muito grande para este momento na vida do povo. O que você sabe sobre o maná? Alguém sabe alguma coisa sobre o maná? Como é que era? Eu estava preparando estudo e aí eu vi uma pesquisa sobre a ideia do maná, de um artigo científico, um artigo de um grupo de pessoas que estava tentando mostrar que não havia nada de milagroso no maná, dizendo que o maná era nada mais nada menos do que os excrementos de uns besouros que tinha no deserto, e que aí de noite ou de manhã cedo esse excremento saltava da terra, aí com o orvalho se molhava esse negócio e ficava aquela massa branca, e aí o pessoal colhia aquilo, e o que o pessoal no deserto comeu nada mais era do que excremento de uns animais. Não, isso é o que esse grupo de pessoas tentava definir o maná. Mas você lembra, você já ouviu como é que era o maná? A descrição do maná? O sabor tem um sabor de mel, né? De bolo de mel. Eu achei interessante porque o salmista, se eu não estou enganado, no Salmo 72, ele vai falar que o maná era como o pão dos anjos. A ideia que eles usam, né? Mas a ideia, veja bem, vamos tentar entender o que o maná tem de importante aqui para Israel, tá? Esse maná, ele vai preparar Israel para receber a lei em pelo menos duas maneiras importantes, tá? Preste atenção. Nós temos Israel sendo liberto, e Deus vai estabelecer um pacto com o povo. Só que o povo se esqueceu do Senhor, como nós falamos aqui nos primeiros estudos. Então precisa haver um caminhar, ou um andar de intimidade, de conhecimento, de aproximação, para que as pessoas pudessem seguir a esse Deus. Nós teremos a lei sendo dada, só que para a lei ser dada e obedecida, era importante que esse povo passasse a confiar no autor da lei, tá? Porque senão esse povo não vai andar com Deus. Então o que nós temos nesse período é Deus tentando trabalhar para gerar confiança no coração do povo nele, tá? Então veja, a provisão do Senhor destina-se a fomentar confiança. Porque o que Israel precisava agora, depois de liberto, era de uma experiência íntima com Deus. Porque entender que o Deus que libertou era o Deus criador, eles entenderam. Porque o poder de Deus foi visto de maneira extraordinária em destruir o Egito. Mas e quanto à visão do Deus provedor? Porque como nós falamos, Deus leva o povo para o deserto. E o que é que tem no deserto, como eu falei semana passada? Areia, calor, areia, sede, besouro, não tem nada no deserto. Aí, agora imagine aí, porque aparecem os escorpiões, tem as serpentes do deserto, umas que se escondem na terra, inclusive vão aparecer serpentes, tem a imagem de serpentes no deserto, que levanta, a gente vai tratar sobre isso depois. Aí veja, não existe nada no deserto. Vamos lá, se um camarada chegasse para você e falasse assim, quero levar você para um lugar melhor do que de onde você está, só que aí ele leva você para o deserto, o que você pensaria? Você ia falar assim, rapaz, esse camarada está com...
Não existe, é fajuta essa proposta. Só que Deus está levando e está dizendo, eu vou sustentar vocês. E agora veja que interessante, tá? Porque assim, presenciar o sustento de Deus teria ou traria um efeito de fortalecimento e confiança em Israel, tá? Por quê? Porque a promessa de Deus era libertação e sustento. Abra novamente aí o texto que nós temos na liturgia, Êxodo 6. Olha as peculiaridades desse texto. Nós temos uma promessa de que Deus vai libertar, tá? De que Deus vai estabelecer um pacto, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. E o texto ainda diz que Deus vai conduzi-los à terra a qual jurou a Isaac, a Jacó e a Abraão, né, como no passado. Agora, olha que interessante. Esse texto está dentro de um parêntese. Você percebe que parêntese é esse que está aí? Porque o texto começa com eu sou o Senhor e faço isso, faço isso, faço isso. E o texto termina com que informação? Eu sou o Senhor. Então a ideia do eu sou o Senhor, o Deus do pacto, inicia e termina. Ele diz, eu vou libertar e vou conduzir vocês à terra. Eu vou salvar, mas não vai ser somente isso. Eu vou promover o bem-estar de vocês até a terra prometida. Essa é a promessa que nós temos. E o assim diz o Senhor é como um selo de garantia. Porque aqui é o Deus Yahvé, o Deus da promessa. Então, Israel foi liberta, está no deserto e agora está preocupada com o bem-estar dela. Estamos no deserto, não tem nada. Estamos com fome. Nos tirou, era melhor ter morrido lá. Porque eu não vejo nada, esperança nenhuma à frente. Era melhor ter morrido nas panelas de carne, de tudo lá no Egito. Só que aí Deus vai agir de uma forma para mostrar a eles que Ele é o Deus do impossível ao povo. Que se nada. Então, essa é a ideia. Eu levo para onde não tem nada, para do nada mostrar para vocês que eu sou capaz de sustentá-lo com tudo que vocês precisam. A informação está aqui, porque ele diz assim, quando ele começa a apresentar, como nós falamos no primeiro estudo, ele diz, olha, aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eles me conheceram, mas eles não me conheceram como eu vou dar a conhecer a vocês dessa forma, como resgatador, o eu sou. E aí ele diz, o eu sou garante que vai haver libertação, provisão e destino final. A ideia do eu sou traz essas informações. O problema era que Israel havia se esquecido de Deus. Então Deus está querendo trazer à memória deles quem de fato Ele é. Por isso porque se você observar toda a trajetória do povo, tem caminhos mais curtos para chegar a Canaã. Só que não. Deus vai fazer trilhar por um caminho para ensiná-los. Porque se você perceber, o nosso texto diz que esse local aqui estava entre as fontes de Elim e o Sinai, onde Deus vai estabelecer o pacto de maneira definitiva. Então a ideia é, nesse meio termo, Deus queria preparar o povo, levá-los à obediência, para que quando eles recebessem a lei, eles tivessem prazer na lei, porque eles experimentaram do cuidado de Deus ao longo desse caminho. Porque é mais fácil você obedecer a quem você ama, a quem você conhece. Então é isso que Deus está querendo fomentar no povo. Então leva para o deserto, promete que vai libertar, promete que vai sustentar. Então, e a promessa é, eu sou o Senhor. O eu sou, como disse a Marivone, garantia que haveria sustento, tá? Então veja, a maneira como Deus vai providenciar para Israel sublinha ainda mais a intenção do Senhor de fomentar essa confiança. Por quê? Porque, como eu disse, leva para o deserto,
nada é produzido, mantimento nenhum é encontrado. Falta de sustento é a temática dessa jornada. E aí Deus diz, olha, a partir de agora, não vai ser mais assim. Todos os dias, vocês vão recolher o equivalente a 2 litros por pessoa, para o sustento de vocês. No verso 31 do capítulo 16, diz assim: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. E aí veja que interessante. Perceba o que é confiança. Porque Deus disse assim: eu quero que vocês aprendam a confiar em mim, porque a confiança em mim vai ditar a vida de vocês. E eu quero fazer um pequeno teste com vocês para fomentar e trabalhar nessa confiança. Fazer o seguinte: vocês vão pegar somente o suficiente para o dia. Mas e amanhã? Não, amanhã eu vou citar vocês. Eu quero que vocês peguem apenas o suficiente para o dia. E aí alguns não confiaram, pegaram mais, apodreceu, deu mau cheiro, ficou insuportável. E aí Moisés se chateia e disse: Deus está querendo mostrar que vocês precisam confiar. Pegue o suficiente para o dia. Tá? Então, essa falta de uma fonte de alimento seria um lembrete constante de que o Senhor era o provedor de Israel. A ideia é: amanhã eu vou sustentar vocês como eu fiz hoje. Confie. E há essa ideia de relacionamento, de relacionar, de confiar em quem se é íntimo, né? Há um trabalho de amizade, de confiança entre Israel, Deus e Israel nesse instante. Todas essas figuras, todas essas imagens estão aqui trabalhando para levar Israel numa jornada até encontrar o perfeito. Lembra do sermão de domingo? Jesus entra no templo, expulsa todo mundo. Por quê? Porque eles não aprenderam a confiar, eles não guardaram tudo até o dia que, quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias. E esse início aqui é uma preparação para que, quando o Messias viesse, o que é isto? Lembra quando o maná cai? Eles perguntam: o que é isto? Ou quem é este na tradução? Jesus vem e eles perguntam: mas quem é você? Jesus diz: eu sou o pão vivo que caiu do céu, que desceu dos céus. Aí era para eles: Messias chegou. Não, mas aí eles falaram: o que fazes tu para que a gente possa acreditar? Porque o nosso pai Moisés deu maná. Aí Deus disse: não foi o Moisés que deu maná, foi meu pai. E eu sou o pão vivo. Se vocês comerem de mim, jamais terão fome. Beberem do meu sangue, jamais terão sede. Porque está ligado a esses eventos. Então, tudo que aconteceu com Israel após a libertação era uma preparação para o grande dia da vinda do Messias. Porque a falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, é o passo para todo o pecado cometido por nós. Porque se você observar e prestar bem atenção nessa caminhada até o Sinai, que é onde a lei será dada, você vai perceber que a queda no Sinai, porque o povo cai, né? O povo se afasta de Deus quando faz o bezerro, se dá pela falta de confiança. Por quê? Porque quando Moisés sobe ao monte e demora, eles dizem assim: quem é que vai nos conduzir à terra? Aquele que ia à nossa frente morreu. E agora? Arão, faça deuses para nos guiar. Faça alguém para nos guiar, que possa promover aquilo que Moisés fez. Sim, eles não tinham confiança em Deus. Mas não pense que Deus é um mero espectador dessa cena aqui. Porque não é. Deus sabe o que está fazendo. Na verdade, ele queria provar o povo, fazendo enxergar como meros religiosos, eles não mataram, não tiveram fé, todos cresceram. Sim. Então, olha, você vai ver algo muito interessante aqui. A ideia aqui ela é muito forte, porque a ideia é a seguinte:
Você pode pensar assim, mas pai, Deus testou, provou, preparou o povo, e o povo mesmo assim falha. Não, Deus está seguindo o curso para apontar algo. Porque assim, eu vou chegar lá e vou mostrar a vocês que existe também uma função no maná. Tá? Existe uma função no maná que é algo extraordinário. Que vai apontar na rocha com água e tudo. Que vai apontar para algo maior. Agora veja que interessante. Porque sim, você vai recolher o suficiente para o dia. E se você pegar mais, vai apodrecer. Só que na sexta-feira não. Na sexta-feira você vai pegar do dia e para o outro dia e não vai estragar. E não estragava. Como é que isso acontecia? Por que disso? Porque a segunda maneira pela qual o Senhor usará o maná para ensinar e treinar Israel está ligada ao padrão do sábado. Porque o texto diz: 6 dias vocês vão colher e no 7º dia, o sábado, vocês não vão colher. Tranquilo, tá? E confiem que no sábado não vai faltar nada para vocês. Só andava. Andava, parava, estabelecia suas tendas, fazia suas refeições, tirava a cesta, e aí andava, chegava de noite, fazia o acampamento, dormia, no outro dia o maná estava lá, recolhia, bora andar. Não tinha o que fazer, nada. E mesmo assim, só que agora veja que interessante, nós temos medo, nós somos assim, nós temos medo de perder aquilo que faz bem para nós. Porque a queda deles dá por isso. Veja, a roupa não estraga, comida todo dia, banho não tinha, só quando achava ali uma fonte, mas vamos lá, no solzinho, aquelas roupas. Aí você imagina, o povo assim, é a mesma ideia, mas o povo está lá, rapaz, isso é bom demais. Só que quando Moisés some, e agora, o que vai ser da gente? Então, faça o bezerro. A falta de confiança, de esperar em Deus, nos leva ao pecado. É sempre assim. O ser humano é sempre assim. Tá? Agora veja. Olha o padrão. A ênfase recai nessa ideia. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A lei do sábado vai ser instituída no Sinai. A lei do sábado não havia sido instituída aqui ainda. E o que é que Deus quer ensinar com Israel? Para Israel nesse momento. Olha, veja, os eventos estão preparando o povo para receber a lei, tá? Só que a lei do sábado, do mandamento de guardar o dia, que será instituída no Sinai, ainda não havia sido instituída aqui. Foi lá na frente, no Sinai, quando Deus sistematiza. Claro que o princípio sempre existiu, que eu quero mostrar para vocês, já lá de Gênesis. Só que a sistematização dos mandamentos em 10 se dá no Sinai. Porque Deus está preparando o povo para esse momento, onde aquilo que estava meio solto, agora está sistematizado, entregue a eles e diz, é isso que deve conduzir a vida de vocês. Só que agora não tem ainda essa sistematização. E outra, o povo se esqueceu de Deus, tá? O povo não se lembrava mais do passado. Sabia que tinha Abraão, Isaac e Jacó lá nas descendências, mas não lembrava mais de nada. Deus está tentando trazer à memória deles. Eu achei isso muito interessante. Algo que tem uma imagem para o futuro muito grande. Tá? Veja como isso aqui requer, o que está acontecendo aqui, de pegar até sexta-feira normal, até quinta normal e na sexta duplo,
Perceba o que Deus quer mostrar ao povo. Esse padrão de 6 dias de trabalho, seguido por um de descanso, aqui estabelecido, ou dito aqui em Êxodo 16, como foi dito para a Alessandra, baseia-se na lei da criação. Tá? O fundamento sobre o qual a lei do mandamento, do 4º mandamento, vai ser fundamentado. Tá? Olha, não vamos abrir não, mas Êxodo 20:11 diz: porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que está acontecendo aqui? A implicação é que o sábado é e deveria já ser observado por imitação daquilo que o próprio Senhor fez. Israel deve descansar porque Deus descansou. Só que o descanso de Deus tem uma visão além do alcance, tem uma visão além do normal, além daquilo que meramente eles podiam ver, porque o dia de descanso aponta para a terra prometida, não a terra que mana leite e mel, mas a eternidade. Na eternidade, nós estaremos e viveremos totalmente dependentes da glória de Deus. Na eternidade, por mais que haja e haverá os trabalhos, como nós teremos, mas nós seremos dependentes do Senhor. Então, desde cedo, Deus está mostrando a eles: preparem-se para esse grande momento. Preparem-se para esse grande momento. Então, a ideia de descanso aqui, então, traz, para a gente caminhar para o final, traz 2 lições básicas para Israel. Primeira, que era comunicar que toda a vida de Israel deveria ser vivida em imitação ao Senhor. E aí, nós lemos o texto, né? De Êxodo 31, do verso 12 ao 17, na nossa liturgia. Olha que interessante. O Senhor, você percebeu que o Senhor escolhe o sábado de todos os mandamentos como um sinal entre ele e Israel? Porque o texto lá diz isso, tá? Abra aí Êxodo 31. Olha o verso 17. E tomou alento. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Então, o Senhor escolhe o sábado, dentre todos os mandamentos, como um sinal entre ele e Israel. Tá? Em outras palavras, Sim. O sinal da aliança entre o Senhor e Israel está enraizada em imitar o Senhor naquilo que ele fez, porque essa imitação promoveria ou revelaria o desejo de entrar no descanso de Deus. Tá? E a guarda do sábado tem essa questão familiar. Guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. A ideia hoje é mais ou menos assim, para tornar mais claro. Todos os domingos nós nos reunimos em igreja. E isso nós mostramos para os nossos filhos a importância do domingo, para que eles passem a amar o domingo, entendendo para onde ele aponta. E aqui o dia de sábado cumpria esse propósito. Então nós temos esse trabalho de Deus e o sábado mostrando toda essa verdade. Tá? E agora olha que interessante. O sábado ensina a Israel que a obediência, e aí é onde eu queria falar para vocês desde o início, não viria às custas dela. Porque Israel não obedece em nenhum momento. Nem a primeira geração, nem mesmo a segunda geração, porque eles pecam, desobedecem a Deus. Tá? A porção extra fornecida no 6º dia deu a Israel a capacidade de aprender a descansar em Deus.
Por quê? Porque Israel não sofreria privação ao cumprir os mandamentos do Senhor. Olha, esse aqui é o assunto mais batido que tem, porque a gente sabe que é descansar no Senhor. Só que a gente não pratica isso. A gente não sabe o que é isso na prática. Nós falhamos em todos os aspectos. Do mesmo jeito que Israel. O sábado está para mostrar que nós não conseguiremos nunca, pela nossa própria capacidade, caminhar no deserto e obedecer à lei do Senhor. Nós não confiamos. Que não é a época, que não é nem a falta e nem a bonança que promove fidelidade. Isso é muito, eu não tinha pensado nisso, mas é realmente só para mostrar que nem a falta e nem a bonança produz fidelidade. Porque se você pensar, porque a ideia mesma, isso é fantástico, a ideia mesma. Nós estamos hoje peregrinando para Jerusalém Celeste. O povo foi liberto. Olha, a ideia, olha, nós temos aqui a imagem da salvação. Liberto do cativeiro do pecado, do Egito, para ser conduzido por Deus a Canaã. Hoje, libertos do cativeiro do pecado, peregrinos, rumo a Canaã Celeste. E agora, cada um com as suas dificuldades, das suas épocas, mas hoje nós temos o nosso deserto, ele tem menos areia, tem mais sombra, tem mais água, e mesmo assim, nós estamos desconfiando de Deus, e não estamos confiando em Deus para a nossa condução, em nada, na nossa devoção, na maneira como nós agimos, na nossa vida cristã, em tudo. Nós queremos e pensamos assim: antes no Egito, porque lá eu podia fazer isso, isso e isso, e hoje eu não posso fazer mais. Antes no Egito, antes no mundo, antes porque eu podia fazer isso e isso. É uma história dentro da história, onde aquele livro de desenho infantil, que aparece a página, tem tudo ali. Quando você vem a segunda página, sobrepõe, e aí a imagem fica mais clara. É a mesma coisa, é a nossa história, tá? Do mesmo jeito. É impressionante, mas louvado seja Deus por Cristo, que se fosse pelos nossos passos, se Deus dissesse assim: estão livres, vão, sejam felizes. 3 passos no deserto, eles voltariam para o Egito. Não tinha nem, eles voltariam para o Egito. Então veja, vamos lá para terminar. Agora, olha que interessante. O dia de sábado foi dado para ser essa bênção. O dia do Senhor, te lembrar da eternidade, de Canaã. O próprio Senhor Jesus tratou o sábado como uma bênção, porque ele disse lá: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, tá? Deus não reservou um dia em 7 para dizer assim: aqui está um dia que vai ser muito difícil, com muitas regras, vamos ver se você vai aguentar. Não. Ele reservou um dia em 7 e disse assim: aqui está um presente para você, aproveite, pense no que ele representa para você, viva esse dia. A lei e tudo aquilo que foi dado, então, apontava para um dia melhor. Vamos lá, irmãos, olha. Aí o que acontece? Para a gente fechar aqui. Ao descansar e confiar no Senhor, ou confiar no sábado, em não buscar provimentos, Deus estava ensinando Israel que o maná tinha uma relação espiritual
com a redenção que ele providenciaria em Cristo. O maná tinha um propósito de ser dado ao povo até quando? Até chegar perto do limite da terra. A ideia central é: vocês vão ser sustentados, porque quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter tudo. Vocês vão ter tudo. E o dia de descanso preparava Israel para esse dia. O dia de domingo nos prepara para esse dia. Tá? Para desenvolver confiança. Porque eu deixo de trabalhar no domingo e venho adorar, entendendo que nada vai me faltar, porque Ele está provendo para mim. E eu estou aqui hoje, no dia do Senhor, celebrando, participando do maná, aguardando o dia de chegar na terra prometida. A ideia de Cristo, maná, nós temos aqui a mesma relação. Porque quando o Senhor multiplica os pães e alimenta o povo, o que é que temos? O pessoal dizendo que queria apenas o pão, e Jesus dizendo: eu estou aqui para dar o verdadeiro pão. Eu sou o sustento. Eu sou aquele que comer das minhas palavras, aquele que beber do meu sangue, viverá eternamente, jamais terão fome, jamais terão sede. Os vossos pais, Jesus tivesse besta, comeram e morreram. Comigo é diferente. Comam e vivam. E o povo diz: eu quero é mais pão. O povo queria maná. O povo não quer Cristo. O povo queria o maná, mas o povo não queria Cristo. Tá? Então, e Jesus diz: olha, não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nosso Senhor lembrou isso à multidão: eu sou o pão da vida. E Jesus se identificou o tempo todo e mostrando essas verdades. Então veja, o povo queria o pão, mas não queria aquele para onde o pão apontava. O povo queria beber a água, mas não queria beber da verdadeira água da vida. O povo não queria Cristo. Por isso aconteceu o que aconteceu com Israel, como nós falamos no domingo. Então, a falha em descansar, em confiar, se mostrou evidente quando o verdadeiro pão veio e eles falharam em sua santidade em descansar no Senhor. Irmãos, desde o início estou falando, Israel recebeu a vocação de tornar o Senhor conhecido pelas nações da terra por meio da obediência à vontade do Senhor. Falharam, deixaram de ser luz entre as nações, pecaram, desobedeceram. E então, o verdadeiro filho, o verdadeiro Israel vem, que é Jesus, faz o nome do Pai conhecido, fez as obras do Pai conhecidas a tal ponto de que você está aqui nessa noite, salvo por meio dele, cumprindo o papel que foi dado a Israel de tornar o nome do Senhor conhecido por todas as nações. E como eu disse domingo no sermão, vocês lembram, né? Quem estava aqui, eu disse: o dia da colheita vai chegar, para saber se a gente fez o nosso papel ou não. E eu ia terminar o sermão bem assim. Vou terminar agora, domingo eu não terminei, o pessoal pode se chatear se terminar o sermão assim. Mas eu ia terminar o sermão assim: folhas eu sei que vejo, agora eu espero que todos nós mostremos frutos, porque esse é o nosso papel, anunciar Israel, ou anunciar Cristo, aquele que salva, não apenas com folhas, mas com frutos. Então, que Deus abençoe.